Aponta isto, seja-te um dia. Estamos a gravar assim. Eu já disse que eu não gosto que apareça o resto da casa. Se eu estou assim a gravar. Eu e vou um dia, aumentar. aquela porta ali atrás. Aquela. Fecha. Se começa a fechar. Ou começam a ver sombras. E as pessoas começam a dizer: vocês já repararam naquele glitch, não sei o quê, de não sei quantos. Eu vou-te matar. Olá, Spillers! E bem-vindos a mais um episódio do Spilling the Crime, um podcast True Crime apresentado por Mi Humberto. e por mim, Jonas. Para quem estiver aqui pela primeira vez, neste podcast discutimos casos de crimes reais portugueses e estrangeiros baseados em séries, documentais ou notícias para fins única e exclusivamente de entretenimento. É verdade. O caso de hoje é inspirado no artigo de Juliano Cunha do site Caso Criminal. Portanto, Juliano, bom trabalho, fixe. Portanto, eu deparei-me com este site e com esta notícia e achei, olha, é interessante, vamos fazer um caso sobre isto. Mas é muito baseado na notícia dela, até porque há pouca informação online para acrescentar. Portanto, hoje vamos falar-vos do caso de Lacey, uma jovem nascida em 1985 que foi encontrada morta, muitos anos mais tarde, no sofá da casa onde vivia com os pais. Aviso que vai ser difícil manter a calma enquanto nós contamos este caso, mas neste caso discutimos um tema polémico e achamos que vai ser muito interessante debater. Vou virar mais para ti, que é para a gente conversar aqui sobre umas coisinhas. Eu não acho que temos opiniões diferentes, mas Vamos ver. ela morava com os pais, a Sheila e o Clay Fletcher. O pai trabalhava como polícia e a mãe era um membro do conselho local. As pessoas gostavam dos dois, eles iam à igreja todos os domingos, portanto, religiosos. Oh, well. A família residia numa quinta em Slaughter. Eu também fiz isso. Também pensei assim. Quando vi Quando eu li isso. isto pela primeira vez, nem associei. Yeah. Ok, Eu em pensei Louisiana, nos Estados Unidos, uma área com terrenos espaçosos, o que levava a grandes distâncias entre vizinhos. Eles mudaram-se para esta casa quando Lacey tinha 9 anos e ela começou a fazer amigos. Yeah. Basicamente não existem muitos relatos sobre a infância da Lacey. Eu tentei pesquisar muita coisa, mas realmente não havia muito. Mas tínhamos sim um colega que andou com ela na escola e que a descrevia como uma rapariga doce, atenciosa, que geralmente estava mais calada, mas quando tinha de dar a sua opinião dava, ou seja, também não tinha esses problemas, não era antissocial, digamos. Sim, eles andaram juntos na escola até ao 9º ano. Na escola, Lacey fazia parte da equipa de vôlei, portanto tinha amigos, era uma jovem completamente Eu acabei de me normal. perceber agora que no script troquei-lhe o nome várias vezes para Stacy. Eu sei. Mas o nome é Lacey, peço desculpa. Durante a adolescência, a vida de Lacey deu uma reviravolta e ela começa a isolar-se da escola e, por fim, a partir do 9º ano, passou a estudar em casa. Nesta altura temos então a informação de que Lacey estava no espectro do autismo e um jovem que morava por perto referia que ela era muito inteligente, mas por volta dos 15 anos começou a ficar diferente. E que começou a ficar diferente no sentido que era mais infantil do que o resto das pessoas daquela idade. Ou seja, eles já falavam de outras coisas e ela continuava a ter umas conversas mais infantis, digamos assim. A Lacey lutava com fobia social como consequência do seu autismo. Apesar de 3 anos de terapia, parecia que a sua condição continuava a piorar. Apesar da indicação de psiquiatras, Lacey recusou ser hospitalizada. Os vizinhos relatavam que a última vez que a viram foi em 2005, com 21 anos. A Lacey estava a fazer exercícios com pesos no exterior da sua casa. É bem estranho. Yeah. Isto para mim é bem estranho. Porque é do tipo, os pais, pelos vistos, os pais da Lacey eram membros ativos da comunidade. Portanto, é estranho que ela de repente desapareça do mapa. Mas se calhar por causa da fobia social, ela deve ter Isolou-se, pedido eu aos pais percebo. para ficar em casa. Mas ela tem que fazer exercício e tudo. Isto é muito estranho. Sim, mas, ou seja, passaram muitos anos. Vamos continuar. A partir desse ponto, Lacey desapareceu do radar. Não. Vizinhos nunca mais a viram, mas os pais continuavam ativos na comunidade, inclusive na igreja local. O caso de Lacey tornou-se mediático no dia 18 de janeiro de 2022, 17 anos após Lacey ter sido vista pela última vez. Não. A mãe de Isto é Lacey... recente. Isto é do ano passado. Sim, sim. Não é muito antigo. Nesse dia, a mãe de Lacey faz uma chamada para o 911, o 911, o 112 de lá, dizendo que a filha parou de respirar. Yeah. É aqui que eu fico cheio de dúvidas, que é como é que alguém fica 17 anos sem sair de casa?
jovem. Estou a pensar mesmo Mas a será nível... que ela tinha Não, mas eu estou alguma a coisa pensar- que a impedia de Eu sair? estou a pensar mesmo, não é isso, mas eu estou a pensar, há coisas... Ou depressão? Imagina, renovar... Sim, mas imagina, renovar documentos, tens de sair de casa. Não, hoje em dia não precisas. Hoje em dia, certo, mas imagina, ela devia ter algum tipo de rendimento. Uma segurança social, uma coisa qualquer. E aí tens de te apresentar, ou tens de fazer visitas à casa. Tu achas, bué de estranho, 17 anos é muito tempo para uma pessoa estar sem ir a um serviço, não é? Nada, não fez nada, não precisou de fazer nada. Mas eu acho muito estranho. Uma vacina, nunca ficou doente, nunca nada. muito estranho. Mas estar em casa, nem sequer ir ao jardim. É muito estranho. Eu Pois é, acho que nem que os vizinhos haviam. Mas eu acho que houve aqui, deve ter existido aqui qualquer coisa. Muito estranho. E aqui é que entramos. Quando a polícia se dirige à casa dos flashers, o cenário que encontram é para além de horrível. E é assim, há muitas fotos na net sobre isto. E eu... A sério? E eu escolhi, ainda não comuniquei aos Jonas, mas escolhi que nós não vamos estar a partilhar, porque é Ok. horrível. É mesmo horrível. Vê-se mesmo tudo, não é? Eu acho que Não se vê isto. tudo, porque não tem a parte do... Obviamente, do Eu corpo. acho que Pelo menos quando- o corpo dela pouparam-nos a essa visão. Quando eu isto acho que às saiu, Às vezes, em eu vi. Portugal publica-se pouca coisa, eu acho que lá fora às vezes também se publica demasiado. Então, houve um drama qualquer agora no YouTube que era uma pessoa que fazia true crime, tinha Patreon, e dizia: se vocês pagarem 3 euros, têm acesso às fotos do julgamento e do crime. Mas isso às vezes é público, não é? Não, aquilo não era. Mas como é que ele Quando tu tens arranjou? certos julgamentos lá, é tudo preso, é tudo guardado. Só sai cá para fora quando alguém paga. E tu podes pagar, tipo, $1.000 e tens acesso a toda a documentação de um julgamento. Como... Tá bem. Então essa rapariga fez isso e disse: olha, por X, vocês têm acesso a este Pronto, documento. se vocês estão a ouvir, eu acho um bocadinho macabro. Uma coisa é a gente falar sobre o caso e tal. Outra coisa é um bocadinho macabro andar a ver e ainda pagar para ter acesso a fotos. Vamos manter isto no espectro da sanidade mental. Lacey alegadamente sofria de síndrome de encarceramento. Foi encontrada sentada num sofá desgastado, cercada por vestígios de urina e fezes. Ela tinha úlceras nas nádegas e estava infectada com Covid-19. Basicamente, o síndrome de encarceramento é uma condição de quase completa paralisia, em que a pessoa mantém a consciência e a função mental, mas não consegue fazer expressões faciais, mover-se ou comunicar, exceto pelo movimento dos olhos. Mas uma questão: isto é uma coisa que pode acontecer da noite para o dia? Não sei, faço ideia. É que se calhar explicava o facto dela nunca mais ter saído de casa. Sim, mas também explicava que que os pais já tivessem posto no médico, não é? Ou a internassem. Ok, yeah. Também explicava essa parte. Porque uma coisa é aqui que... Mas eu gostava de guardar isso para a parte da discussão. Ok, bora, segue. Lacey estava... Malta, isto vai ser muito visual, se vocês preferirem sair, eu percebo. A Lacey estava parcialmente despida, apenas com uma camisola puxada para cima, revelando os seus seios. O corpo estava encaixado num buraco do sofá, cercado por larvas e fezes de rato. Há uma descrição que refere, inclusive, que a pele de Lacey estava colada à pele do sofá. Portanto, literalmente ela foi apodrecendo, eu acho que não tenho outro termo, no sofá. Viva. É que isto é mesmo... Isto é das piores coisas que nós já falámos. Tu matares a pessoa sofre naquele momento. E é péssimo, não estou a defender. Mas fazer isto a uma pessoa... Onde é que estavam os pais aqui? Estavam lá. Se ela viveu 17 anos foi porque Não. foi comendo. O mais interessante... Certo. Sim. O mais interessante é que isto era a zona onde estava a Lacey, né? A zona dela. O resto da casa estava todo arrumado e bonito e limpo, onde viviam os pais. Enfim, Lacey foi declarada morta no local. Após serem questionados, os pais de Lacey não conseguiram dar uma explicação convincente sobre o estado em que a filha se encontrava. O relatório médico indica que Lacey tinha falecido entre 24 a 48 horas antes de terem encontrado o corpo dela e, portanto, esta análise claramente contradizia a mãe, que dizia que a filha estava viva 12 horas antes. Portanto, eu também já acredito que já nem olhavam para ela, assim de vez em quando. Então, o que é que se passou? Acredita-se que Lacey tenha sido deixada naquele sofá, no mesmo lugar, durante muitos anos. Anos. Mas No sofá. não há nenhuma informação de que ela tenha tido alguma coisa... Exatamente. Não há informação de quê? Ela tenha tido alguma coisa que impedisse dela movimentar-se? E era internada, filho. Então, mas porquê que os pais não... Ok. Apesar do estado de deterioração em que se encontrava, os pais alegaram que ela não ia ao médico há uma década. Why? Há Porquê? 10 anos que ela está naquele estado e há 10 anos que não vai ao médico.
Why? Os pais de Lacey foram acusados de homicídio em segundo grau como resultado de negligência. Portanto, o critério foi este, negligência, porque eles eram os seus cuidadores. E aqui entramos numa parte que eu espero que não... Eu nem fui pesquisar, porque eu nem quis lidar com isto, e o caso isto está a ser investigado. Nós ainda não tínhamos dito isto, mas está a ser investigado. Se eles estavam registados como cuidadores dela, eles podiam estar a receber dinheiro por isso. Eu tenho... Pois é. Eu gosto muito de ver aqueles comentários sobre as pessoas que têm excesso de peso. Ou a 30... Mais 600 sim, pounds life, não sei o quê. E geralmente há cuidadores que estão a receber dinheiro para cuidar dessas pessoas. Portanto, eles têm o subsídio de doença, não é? Depois há pessoas que estão a cuidar deles, que são os cuidadores. E muitas vezes os cuidadores não querem que eles percam peso porque deixam de receber o dinheiro. Sim, ok. Ou seja, eu estou aqui a inferir muita coisa aqui. Mas se eles estavam a receber dinheiro então para ter a filha neste estado, Jesus me acuda. Porque, A morte resultou de grave negligência médica que levou à desnutrição crónica, inanição aguda, imobilidade, formação aguda de úlceras, osteomielite, infecção óssea, que finalmente levou a sepsis. Isto ainda é tudo mais estranho porque, teoricamente, a mãe de Lacey trabalhava numa das entidades que podia ter ajudado a filha, exatamente, que intervém neste tipo de casos. Portanto, o que ainda é mais estranho no meio disto tudo. Mas não acaba aqui. Não, não acaba. Viver assim, I don't know. Não acaba aqui. Depois de passarem uma noite presos, os pais de Lacey pagaram uma fiança de $600 mil, portanto, também não havia a falta de dinheiro, não, através de um fiador de confiança. Ainda mais estranho. O casal recusou-se a falar com a imprensa e continuou a afirmar à polícia, e esta é a parte em que eu fico com a bilis na boca, continuou a afirmar à polícia que era a escolha da filha fazer as necessidades no sofá e permanecer lá sentada. Também foi a vossa escolha ter uma filha e também deveriam, Nem como consequência dessa escolha, tomar conta da vossa filha. Sim, eu não sei se sabem, mas existem mecanismos de internar alguém compulsivamente. É possível. É possível internar alguém contra a própria vontade. E vocês tinham dinheiro, Há pagaram mecanismos... 600 não, mil e não dólares. é preciso dinheiro. Há condições em que a pessoa é internada contra a sua vontade. É possível. Isto existe. Mas, de qualquer das maneiras, pagaram 600 mil dólares para sair da prisão. Havia dinheiro para tomar conta dela. Sim, no limite havia. Mas eu acho que o dinheiro nunca foi o problema. Eles não tinham a filha neste estado por pobreza. Caso contrário, toda a casa era uma... Sim. A casa, uma parte estava arrumada e limpa e depois havia esta zona... Segundo os pais, eles levavam refeições à filha e cuidavam das suas feridas. Portanto, vocês sabiam que ela estava neste estado e não fizeram nada. Eles iam cuidando. Eles estavam a cuidar. Após a visão deles é que eles estavam a cuidar. Após a morte da filha, Sheila postou uma foto dela no Facebook com a legenda: a mãe e o pai amam-te muito. Eu estou a tentar gritar baixinho para não furar Então, os se cuidavam das pessoas. feridas é porque eles tinham noção do estado da filha e não fizeram nada. Mas iam para a sua vida, iam à fucking igreja, porque a igreja é mais importante, de certeza, e na comunidade e a maneira como eles se mostram às pessoas. Eu estou muito curioso em saber o que é que eles diziam às outras pessoas desta comunidade sobre a filha. Não sei. Estou muito curioso para dizer o que é que eles diziam. O caso deu origem a um julgamento de grande impacto. Um júri composto por 12 pessoas indiciou a 2 de maio de 22 os pais por homicídio em segundo grau, tal homicídio por negligência. A defesa dos Fletchers apresentou a 8 de maio um pedido para anular as acusações contra os seus clientes, porque alegaram que o gabinete do procurador apresentou documentos diferentes daqueles registados no arquivo do tribunal local. Era esperado que o casal fosse a julgamento no final do mesmo mês, contudo, a 30 de maio, a juíza de distrito Catherine Jones, do 20º Tribunal Judicial Distrital, aceitou um pedido para anular as acusações. Isso aconteceu após questões sobre a redação da acusação terem sido levantadas pelos advogados de defesa. Which means that eles não foram julgados por uma tecnicalidade, basicamente. Mas o advogado do Estado não desistiu e esperava levar os pais de Lacey novamente a tribunal, a um júri diferente com as novas acusações. Vamos garantir que haja justiça para a Lacey e que o público saiba que os cuidadores serão acusados
por negligenciar ou abusar de uma pessoa sobre os seus cuidados. Isto foi dito por Sam Daquila, da District Attorney. E conseguiu. Os pais de Lacey foram novamente presos e aguardam julgamento. Mais uma vez, seguiram confiança, by the way. Se forem condenados, podem enfrentar uma pena de prisão perpétua. Portanto, neste momento, o caso de Lacey Esta Fletcher é a pena máxima. ainda é recente e não teve um desfecho legal. É esperado que hajam novidades. Assim que houverem, nós tentamos ou fazer um update no nosso Instagram. Passem por lá, sigam-nos para ter informações sobre este caso. Aqui o assunto polémico a discutir, eu acho que é um bocadinho o papel dos cuidadores. E é verdade que ser cuidador não é fácil. Não é. E há situações muito complicadas e que as pessoas têm de passar pela vida e etc. Mas eu consigo perceber que seja muito difícil para uma pessoa, mas eram 2. E poderia existir muita ajuda. Não, eu acho que há limites. A minha cena aqui é há limites. Ou seja, no limite de tu seres completamente incapaz, mais vale entregares a pessoa a uma instituição e dizes eu não... E não é só isso. Tu vês muitos cuidadores que são só uma pessoa, que normalmente tem que cuidar mais do que uma pessoa, e aqui tu tinhas os pais que iam limpando as feridas. Mas às vezes não têm ferramentas, e aqui depois entramos noutras áreas. Levavam o filho ao É isso. Eu acho que é isso. Também espero não estar a ser injusto, porque nós sabemos que há coisas muito tristes a acontecerem, às vezes as pessoas até pedem ajuda e etc. e não têm ajuda em lado nenhum. Eles dizem aqui que Lacey não queria ser hospitalizada, mas acho que isto era antes, acho que não era durante estes 17 Eu acho que no estado em que ela estava agora, eu acho é que de alguma forma... Ai, estamos cheios de bichos no teto. Eu acho que de alguma forma eles lembram-se dela ter dito aquilo, né? Queria fazer as coisas ali tá bem. E usavam aquilo para normalizar aquilo, para tentar que aquilo fosse uma coisa normal, mas de normal não tem nada, mas é que nada. Uma pessoa morrer num sofá é tudo menos normal, por falta de cuidados. Porque aqui foi por falta de cuidados. Ela podia ter sido internada, pá. Mas foi negligência. Ela estava com uma infecção, quer dizer, para além da Covid, ela estava com uma infecção sistémica. Eu acho que isto foi do tipo, nós estamos com este problema dentro de casa, mas fora de casa nós somos estas pessoas perfeitas e está tudo a correr bem. E está tudo na boa. Pois. E a comunidade acha que está tudo a correr bem porque nós estamos a dizer e nós temos um papel a desempenhar nesta comunidade. Um bocadinho como a Brie Van de Camp no Desperate Housewives. Um bocadinho. Sure, tudo a ver. Ou a Candy Montgomery, pronto. Um bocadinho é As what you see, aparências. as aparências. Sim, eu mas acho que só pode ter sido eu isso. acho que vai depois, eu acho que vai mais além do que isso. Vai mais além e aquilo efetivamente deve ser uma situação complicada. Devia ser uma situação complicada. Mas não fizeram nada. Pronto, aí é condenável e vamos ver o que é que sai do julgamento. Para mim são presos por negligência. Pelo menos por isso, sim. Vamos, mas acho que vão tentar apurar. Em 17 anos. Mas vão tentar apurar se houve... ou seja, eu acho que aqui a principal questão é vai por negligência ou era esta a intenção deles? Que basicamente é o que agora há de ser discutido. Não é? Porque as novas acusações pode ser havia uma intenção que isto acontecesse. E se houver provas de que era este o desfecho pretendido, aí pode ser a pena, Mas pode eu ser mais acho que pesada. se fosse intenção deles, Tinham feito de outra forma. não tinha durado 17 anos. Sim, é isso. Ou então, eles queriam que durasse o máximo tempo possível para receber o dinheiro. Essa é a visão mais negra e eu acho que simplesmente aquilo para eles tornou-se um fardo. Como as pessoas que às vezes fazem isto aos animais e Mas que 17 deixam os animais em situações muito parecidas. Sim. Eu acho que 17 anos. foi o que ela aguentou. Foi o que ela aguentou. Se tivesse sido menos, era menos. Acho que para eles, a minha visão, um bocado disto ao ler isto, é isso. É um fardo. Foi-se tornando um fardo e cada vez eles tinham menos energia para dedicar àquele fardo. Nós nunca vamos saber o que aconteceu depois daquele dia em que ela estava a fazer exercício lá fora. Sim. Sim, ninguém Ela nos vai fazia conseguir. vôlei, Só era uma eles pessoa dois ativa. sabem o que é que se passava dentro daquela casa. Ela era uma pessoa ativa, Mas foi tudo bem, tinha autismo. ela ia, ou seja, essa parte, ela ia sendo seguida pelo médico durante aqueles 3 anos e ia decaindo. Isso está na E notícia. quanto mais isolares, acho que pior é. Pronto, agora a questão é, depois disso, o que é que se passou dentro daquela casa, nunca ninguém sabe. E a minha questão é, como é que dos dois, nenhum teve o bom senso de pelo menos tentar interná-la ou chamar um médico lá à casa? Há uma coisa, é que não há registro de nada. Eu acho que ao início eles tentaram e a dada altura foi bem, deixa ver até onde é que ela aguenta, o dinheiro dá jeito. É boa da dar Eu não aquilo que eu estou a sei se dizer. estás a inferir que eles receberam Alegadamente, dinheiro e nós não bastante. sabemos se eles receberam dinheiro. Não sabemos. Não, normalmente se
Se eles tiverem esse cuidadores. estatuto, mas aqui podem ter usado na notícia o título cuidador no sentido Mas não de que eles se- não eram serem. os que cuidavam Ok. e eles tinham trabalhos. Se não for, se não receberam dinheiro por ser Eu acho que pouco cuidadores, interessa se tinham dinheiro ou não, o desfecho foi o mesmo. Se receberam dinheiro só piora muitas coisas. Fica muito mais negro. Mas eu acho que é muito mau só por si. Pronto, estávamos um bocadinho mais raivosos, pedimos desculpa. É porque isto é um bocadinho triste. mas pronto, Spillers foi um episódio assim um bocadinho mais triste. Isto Carregado, ainda não está, carregado. este caso ainda não está resolvido, Yeah, não há e qualquer quando- resposta, mas nós no futuro Assim que houver updates, nós vamos nós atualizar. fazemos publicação no Instagram. Não sei se vamos fazer um episódio de updates Talvez não. de vários casos, que há aqui alguns casos nós já falámos que já tiveram algum update. É isso! Bye bye! Tchau, Até à tchau! próxima. Continua a ter um bom dia, bye!